Ele é conhecido como a bebida dos deuses. E por que será? Há indícios de que o vinho tenha surgido no Egito há quase 3.000 anos antes de Cristo. A comunidade egípcia foi a primeira a usar a bebida em celebrações. Depois o vinho caiu na graça dos europeus, africanos, asiáticos, até espalhar sabor mundo afora. Muito tempo se passou desde a descoberta e essa bebida milenar continua mais presente do que nunca. Encanta paladares, favorece o romantismo, promove encontros e já dizia o poeta Mário Quintana: por mais raro que seja ou mais antigo, só um vinho é deveras excelente, aquele que tu bebes docemente, com teu mais velho e silencioso amigo. Inverno e vinho, uma combinação perfeita. Nos últimos anos o brasileiro passou a se interessar mais por vinhos, mas sempre fica aquela dúvida: como escolher um vinho e ainda equilibrá-lo com cada tipo de comida? Não é tarefa fácil, já que o universo dos vinhos é imenso. Por isso nós convidamos a sommelier internacional Vanderly Marques para nos dar uma ajudinha. Aqui, por exemplo, Vanderly, a gente tem 2 tipos de vinhos, né? Que é um vinho tinto, uma taça de vinho tinto e uma taça de vinho branco. Primeiro lugar, para quem não conhece nada de vinhos, qual a diferença dos dois? Então, o vinho branco é feito a partir de uvas brancas e uvas tintas. Quem dá cor para o vinho é a casca. Então, se eu tiro a casca da uva, o moço tem a mesma cor. Então eu posso fazer vinho branco a partir de uvas brancas, assim como a partir de uvas tintas. E para eu fazer vinho tinto, eu preciso necessariamente de uvas tintas, porque são as cascas das uvas tintas que darão a cor para o vinho, a pigmentação. Agora, qual que é a diferença disso no paladar? A uva tinta tem na sua casca alguns extratos e o tanino. O tanino, como uma forma fácil de entender, ele é uma coisinha amarguinha na boca que remete à nossa lembrança de comer banana verde, caju verde, caqui verde, aquela coisa que amarra a boca. O vinho branco não tem essa questão, esse fator, essa informação de amargor. Hoje, a Itália e a França sempre competem, mas em número de litros, a Itália. Essa questão de falar quem faz o melhor vinho, quem não faz o melhor vinho, está ligado ao fator terroir. O fator terroir é a expressão do solo. Os lugares que têm um fator terroir propício para o cultivo da vitis vinífera, que é a uva própria, para fazer vinho de qualidade, se você tem esse fator terroir, o clima, né, a expressão da terra, mais o clima específico, você vai ter um excelente vinho. Agora, se a gente for comparar com o Brasil, puxa, o Brasil não tem esse fator terroir? Tem em alguns poucos lugares do Brasil. O Brasil tem um fator terroir esplêndido para o cultivo de laranja, de café, de manga, de abacaxi. A gente não pode ter tudo no Brasil. Nós somos bons já em várias coisas. O leigo vai olhar o rótulo bonito, colorido, com informação prateada, dourada, e vai levar a garrafa para casa. A história não é bem essa. Por onde você entende o rótulo, geralmente é o produtor, a safra em que foi vinificado aquele vinho, né? E a uva. Então, através da uva e a região da onde ele vem, você faz a leitura. E safras muito recentes para vinhos tintos, elas não são bem-vindas, né? Então a maioria dos vinhos tintos, dessas uvas que nós estamos falando, dessas vitis viníferas, elas são excelentes quando elas têm 4, 5 anos de idade. Então, se nós estamos em 2010, nós deveríamos comprar rótulos de 2006, 2005, 2004, aí nós teríamos vinhos muito bons. E no rótulo sempre vem essa informação. Sempre vem essa informação. Né? Para o Brasil, uma informação super importante é que no rótulo esteja escrito vinho fino. Se ele é vinho fino tinto, vinho fino branco, pouco importa também. Tem que estar escrito vinho fino. Os vinhos finos de mesa ou vinho de mesa já são de qualidade muito inferior e eu penso que não possam ter grandes resultados a partir desses vinhos. O fator preço, ele ainda é muito forte para as pessoas não tomarem bons vinhos. Agora, dá para tomar um bom vinho
por um preço um pouco mais inferior? Então, os vinhos argentinos e os vinhos chilenos sempre são grandes atrativos. Por quê? São vinhos bons, muito bem vinificados, de qualidade sempre acima da média e por um valor que chega para o Brasil extraordinário. Então nós temos vinhos muito bons, principalmente chilenos, até 30, 32 reais, 35 reais, que são muito bons. Depois que ele é aberto, quanto tempo em média que ele deve ser consumido? Ele pode ficar aberto? Deve ser guardado na geladeira, não? Então, o correto seria abrir a garrafa e bebê-la naquele dia. Se a gente tem uma sobra, a gente pode guardar na geladeira. Sim, sempre na geladeira. Por quanto tempo? Domesticamente falando, uma semana no máximo. E armazenar sempre a garrafa deitada. O vinho sempre deve banhar a rolha. Assim, né? Exatamente. A rolha quando resseca, porque a garrafa está em pé, o vinho não molha a rolha vai perdendo volume e o oxigênio consegue entrar e oxidar o vinho. É super importante guardar o vinho sempre deitado. Nas degustações de vinho é muito comum a pessoa mexer bastante a taça antes de degustar. Por que isso? Isso tem a ver com a consistência do vinho na taça? Não, quando a pessoa está fazendo análise visual, olfativa ou gustativa do vinho, essa coisa de mexer o vinho é para que os aromas do vinho se abram, né? Porque ele encontra o oxigênio, porque ele estava fechadinho na garrafa, depois ele encontra o oxigênio e ele começa a exalar todos os aromas. Então é a grande magia. Então, depois de um tempinho que ele está aberto, se você mexe, ele vai exalando ainda mais aromas. Para os vinhos tintos, para os brancos também acontece, mas para os vinhos tintos é mais fácil. Quando você faz esse movimento, ele lava, né, ele banha as paredes da taça, e quando ele lava as paredes da taça, você percebe que vai se formar algumas lágrimas. Então essas lágrimas que formam, como lágrimas de choro mesmo, humano, essas lágrimas que vão se formando contam quanto é que esse vinho tem de álcool. Quando a lágrima escorre pela taça com bastante velocidade, é um vinho que tem pouca informação alcoólica. Quando ele se agarra na parede da taça e escorre devagarzinho, é porque ele tem bastante álcool. Né? Então, um vinho feito a partir de 14% de álcool do volume, ele sempre vai se prender um pouquinho mais na parede da taça. É muito comum, quem é principalmente especialista em vinho, conhece um pouquinho, antes de tudo tem que sentir o cheiro, né, do vinho. Por que isso? Através daqui, que poder que tem esse do vinho? Como o vinho é a expressão da terra, a vitis vinífera, que é a uva própria para se fazer vinhos de qualidade, ela busca dentro do solo muitas informações e traz para o fruto, para a uva. Então, depois da uva vinificada, ela conta através do vinho todas as informações que ela encontrou. Então é muito característico, muito fácil a gente sentir os aromas de um vinho branco e encontrar, por exemplo, cheirinhos de abacaxi, de pêssego. Nossa, mas colocaram essência de abacaxi? Não, ninguém colocou. Esse, por exemplo, essência de abacaxi. Esse aqui é um vinho da Serra Gaúcha, né? Que tá com cheirinho de fruta, bem Exatamente, forte. Muito frutado. Esse cheiro no início tem que agradar. Ele sempre tem que agradar e ele também deve ter uma certa persistência. Os vinhos que você abre e depois de 5, 10 minutos não tem mais aroma, ou mudou para aroma que não é bom, que não seja agradável, é um vinho de baixa qualidade. Então o aroma também conta muito sobre qualidade.
com cada comida, só para a gente ter um exemplo, qual que é mais adequado? Quando cabe mais o vinho tinto e quando cabe mais o branco? Então, se nós falarmos de massas, o fator que vai fazer a compatibilização do vinho com a comida é o molho. Então, se eu tenho molhos fortes, com bastante informação, eu harmonizo com vinho tinto. Então, por exemplo, molho de tomate, molho vermelho, ele vai fazer uma compatibilização melhor com vinho tinto leve. Não precisa ser tão estruturado. Para eu fazer compatibilização de um prato de massa com molho branco, fica uma maravilha com vinho branco. Entendeu? A questão é, não tem disputa. O vinho não está disputando com o prato. A questão é o equilíbrio. Carnes vermelhas vão sempre com os vinhos tintos, de leves a mais encorpados. Para as carnes que têm gordura, camadas de gordura, picanha com gordura, né? Sempre preservar um vinho, ou fazer harmonização com vinho que tenha uma característica de fator tanino um pouquinho mais forte. Então seria um vinho de médio corpo e uma safra 2008, 2006 seguraria uma carne com mais gordura. As carnes brancas, frango, coelho, devem fazer compatibilização com vinhos brancos, não tão leves, mas a gente tem aí uma harmonia super boa. Para fazer compatibilização com peixes, nós temos os vinhos brancos e os vinhos rosés. Essa uva Sauvignon Blanc, cultivada na África do Sul, acho que é um grande coringa para fazer compatibilização com frutos do mar, principalmente, lógico, as ostras, os mariscos, e para camarões, lagostas, até os peixes, ela também faz uma compatibilização formidável. Sopas, aquele friozinho, combina com vinho também? Então, tudo depende da estrutura da sopa. Se é uma sopa que tem um sabor um pouco mais forte, ela vai fazer uma harmonização super positiva com vinho tinto. Se for uma sopa de legumes claros, muito delicadinha, que vá creme de leite, ela compatibiliza muito mais com vinho branco. Vamos deixar de tomar um pouquinho de cerveja, vamos tomar mais vinho, né? Exatamente. Que ainda tem uma tacinha por dia, é completamente recomendável para a saúde também. Os médicos recomendam. Alivia estresse, dizem que dá para se ter sonos melhores, a insônia foge. Dá para você ter uma qualidade melhor tomando todos os dias antes de dormir, ou uma hora antes de dormir, uma taça de vinho tinto. Então eu vou te propor aqui um brinde ao vinho. Ao vinho. Maravilhoso.